Olá pessoal, bom dia. Quero trazer para vocês aqui um tema que eu considero relevante em cima do que eu leio, do que eu assisto e do que eu escuto em relação à condição autista. E o tema de hoje é: a condição autista não é uma doença, mas ela é uma condição que é adoecida. E eu quero conversar com vocês sobre alguns pontos de vista que eu tenho para justificar isso. Eu elenquei alguns pontos de vista que poderiam ser multiplicados, mas eu acho que resume um contexto interessante. O primeiro deles é o fato simples do contexto autista ele não ser aceito socialmente. É óbvio que eu não estou generalizando de maneira absoluta, mas nós temos um contingente importante dentro do meio social que apresenta dificuldade para aceitar a condição autista. Nós temos famílias que têm dificuldade de aceitar o diagnóstico, nós temos instituições escolares que têm dificuldade de realizar um processo de inclusão eficaz, nós temos empresas que apresentam essa mesma situação, instituições acadêmicas que também apresentam isso, tá? A segunda questão está no fato de ter uma necessidade de se buscar justificativas visíveis para o processo dessa inclusão. Nós estamos falando dentro da condição autista de vários sinais que são invisíveis e que esses sinais necessariamente não impedem o indivíduo nem de estudar, nem de trabalhar, de nenhum tipo de atividade, mas ele precisa de um ajuste. Porém, para a realização desse ajuste, nós encontramos em muitas pessoas, muitas organizações, muitas instituições, uma necessidade de ter uma justificativa, entre aspas, plausível, para se ter um esforço de dar a esse indivíduo condições de exercer a sua intelectualidade, a sua criatividade, a sua capacidade para a realização das coisas. O terceiro fator: existe um desejo muito grande de se trazer a neurodivergência para uma condição neurotípica, tá? E isso é visualizado também em famílias, isso também é visualizado dentro de alguns processos escolares, acadêmicos, profissionais, tá? Sendo que nós falamos de uma condição permanente, nós falamos de uma característica que vai estar presente na vida do indivíduo ao longo da vida. E necessariamente esse indivíduo ele não vai adotar uma posição e um comportamento neurotípico, mas existe aí uma imposição, tá? Um exemplo simples: a pessoa de nível 1 de suporte que não consegue ficar numa fila e que as pessoas questionam e desqualificam porque ele está tendo o direito de exercer a sua preferencialidade para poder não se esgotar. Ah, não, mas ele tem saúde, ele pode e tal. É nesse sentido. Um outro fator é essa desqualificação, tá? É uma consequência disso, tá? É como se essa condição ela não fosse o suficiente para que esse ajuste acontecesse, para que essa compreensão acontecesse. Não, você tem capacidade, não, você pode fazer, não, você é capaz. Então, essa cobrança, essa pressão, ela nega a condição e ela traz consigo uma necessidade de que esse indivíduo apresente um processo patológico para poder viver alguns direitos que dizem respeito à sua condição autista. Tudo isso que eu estou falando traz um outro processo. As agressões verbais, emocionais e físicas que vários autistas sofrem em virtude da expressão da sua condição. E eu estou falando de características que acontecem em eventos de lazer, que acontecem também às vezes dentro da escola, em que esse indivíduo ele passa por uma crítica agressiva muito grande.
Preconceituosamente definir a condição autista como moda é o suprassumo de um desejo de adoecimento da condição autista, tá? Quando eu falo de que não se aceita a condição autista, eu preciso lembrar aqui dos leprosos, dos psicóticos, dos indivíduos que são depressivos, ansiosos, que passaram pela mesma situação, tá? E isso é aplicado também à condição autista. Você não é autista, você está vivendo uma moda. E isso é muito danoso, certo? O capacitismo que vem se aplicando ao indivíduo autista de nível de suporte 1 é uma outra questão de um desejo de se patologizar a condição autista. Autistas são autistas e ponto. O nível 1, o nível 2 e o nível 3 de suporte vai identificar uma necessidade maior ou uma necessidade menor de suporte, porém todos necessitam de suporte. E considerando a humanidade de uma forma geral, todos nós em algum momento precisamos de suporte. Na condição autista, por ter uma diferenciação com o espaço neurotípico, essa condição se intensifica mais. Então, querer fazer essa separação é o suprassumo também do patologizar a questão autista. O capacitismo dos profissionais no contexto clínico, no sentido de não ouvirem os seus pacientes, de rechaçarem as suas falas, e de dizer que, em hipótese alguma, essa pessoa ela pode ser autista ou porque namora, ou porque olha nos olhos, ou porque fala, também é um adoecimento, tá? Olhar nos olhos, namorar e falar não invalida um processo sensório-motor que traz uma série de dificuldades e de cuidados que o indivíduo na condição autista, tá? E isso se desdobra. Existe uma necessidade desse indivíduo na condição autista, justamente por falar, namorar, etc., ele adoecer para ele, então, entre aspas, ter um merecimento de um diagnóstico ali, então, ele estar apresentando uma condição física e uma doença. Essa busca por uma patologização, ela tem por finalidade definir uma situação melhor aceita para se ter um diagnóstico e para se ter um processo de inclusão, tá? Que faz efetivamente uma potencialização desse adoecimento da condição autista. E por último, e simplesmente, essa patologização ela acontece por não se exercer o princípio mais básico e fundamental de relações humanas, que é o respeito ao diferente. Tá? O que acontece na condição autista, simplesmente, é que o indivíduo na condição autista, ele tem uma resposta comportamental e emocional diferente. E essa resposta, ela não é aceita. Nós precisamos, dentro da nossa militância, dentro da nossa busca por respeito e por qualidade de vida às pessoas e às famílias na condição autista, trabalharmos muito intensamente com isso, para que as pessoas possam efetivamente serem felizes, terem qualidade de vida e alcançarem aquilo que elas merecem, aquilo que elas desejam. Nós não podemos permitir que a condição autista ela caia num senso comum de que somente o adoecimento vai trazer isso para a condição autista. Isso não é nada saudável, certo? O que você pensa? Qual é a sua opinião? Eu gostaria muito de escutar. Um grande abraço.